É muito comum nós, quando falamos em testemunho cristão, pensarmos automaticamente no testemunho como sendo uma tarefa dos especialistas, não é? Pessoas que se percebem vocacionadas para o Evangelho e que são autorizadas pela igreja para darem esse testemunho oficial, a saber, pastores, missionários, evangelistas. Também não é incomum nós ouvirmos pessoas falando da importância do testemunho dos cristãos, de cada cristão individualmente ser testemunha de Cristo também. Algumas pessoas vêm até mesmo a levantar essa tensão e dizendo que quando se desconsidera o chamado específico como missionário, você acaba generalizando este chamado dos cristãos como testemunhas de Cristo. Por outro lado, quando se valoriza esse trabalho especial, você acaba diminuindo a importância dos individuais. Bem, eu me recordo de um texto muito bom, produzido pelo missiólogo e foi missionário também, Ralph Winter, que trabalhou na América Central, falando sobre duas forças de atuação missionária que o povo de Deus tem contado ao longo de toda a sua história. Ele chama essas duas forças de modalício e sodalício. O termo sodalício vem de soldado, de um regimento tecnicamente preparado, altamente qualificado e enviado para a frente da batalha missionária, que são precisamente as pessoas que tiveram chamados específicos da parte de Deus, receberam do Senhor e da igreja o conteúdo da fé e tinham uma profunda convicção de uma primazia, de uma responsabilidade primeira nesta tarefa de levar adiante a fé. Eles estão presentes ao longo de toda a história do povo de Deus. A história bíblica do Antigo Testamento, nós temos os profetas, no Novo Testamento temos os apóstolos, temos os chamados, vocacionados especificamente, pessoas que aprenderam do próprio Senhor ou receberam daqueles que são os portadores da revelação, esta qualificação. E foram pessoas que se lançaram numa tarefa árdua, indo falar a pessoas que antes não ouviam, não tinham conhecimento de Deus, ou que estavam com seus corações endurecidos, quer seja no reino de Israel e de Judá, quer seja em nações vizinhas, quer no Novo Testamento estivesse expandindo a causa do Senhor, estabelecendo a igreja entre os judeus, procurando demonstrar Jesus como o Messias, ou no mundo pagão de então, no Império Romano, se espalhando. Então, esta força, durante o período bíblico, foi existente e atuante, e ao longo da história da igreja também. A igreja contou com pessoas que lançaram a sua vida, desgastaram-se e se lançaram numa tarefa de levar o evangelho onde ele era menos conhecido. Ao longo da Idade Média, nós tivemos monges missionários, verdadeiros mosteiros que foram escolas missionárias de preparação de pessoas e que levaram o evangelho aos limites do mundo conhecido, para além até mesmo das fronteiras do Império Romano. O cristianismo celta, por exemplo, que chega nas ilhas britânicas ou mesmo no Oriente. Então vejam, os apóstolos, os profetas, esses missionários, pessoas que não estavam vivendo a vida comum da igreja, mas que se lançaram numa tarefa árdua e específica de levar adiante. Qualificados, com dedicação exclusiva, foram muito importantes. Estes, Ralph Winter chama de sodalício. Esta estrutura sempre foi importante para a expansão do reino de Deus. Porém, a outra força comumente usada pelo Senhor também, e não menos importante, foi a força regular da igreja, a igreja onde ela está estabelecida com a constituição do seu corpo de cristãos, que ele chama de modalício, modalício que vem de modelo, modal. São os cristãos vivendo a sua vida, enfrentando as suas lutas, buscando no Senhor resposta para as suas perguntas e dando testemunho na sua esfera de atuação, da sua esfera de influência, seus amigos, seus parentes, vizinhos, estas pessoas que não tiveram um preparo específico, que não tinham uma vocação específica religiosa, mas tinham o Senhor em seu coração, amavam o Senhor, queriam servir ao Senhor, davam testemunho do Senhor àqueles que estavam próximos a Ele. Esta também foi uma força muito importante para o testemunho cristão ao longo da história do povo de Deus. Nós vamos
vamos encontrar isso claramente também presente na Escritura Sagrada, o testemunho cristão sendo dado por estas pessoas. São os nossos irmãos em Cristo que testemunhavam, que falavam do nosso Senhor dentro do seu âmbito de influência da própria família, a geração passando para a próxima geração a fé, os pais aos seus filhos, depois aos netos, esta influência. Nós temos o exemplo clássico de Paulo falando a Timóteo, dizendo que ele desde a infância sabia as sagradas letras e que a sua fé era verdadeira e sem fingimento, a mesma fé que havia na sua mãe e na sua avó, isso assim passando de geração após geração. Veja que esta força também é importante. Muitas vezes há uma negligência, e se nós olharmos para cada uma destas frentes, a negligência de cada uma delas traz sempre um forte prejuízo espiritual para a igreja do Senhor, para o testemunho da igreja do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Quando se negligencia a capacitação específica, a igreja perde o vigor de estender, de levar adiante, de alcançar não alcançados no seu testemunho, e ela fica com a visão presa, mais interna e de manutenção. Quando se perde de vista a força da modalidade, do modelo, se pode negligenciar nas instituições básicas da vida. E aí não é incomum, preste atenção, às vezes até a igreja consolidada onde ela já está, as estruturas serem tão fortes em torno das pessoas treinadas para fazer o ministério, que os indivíduos se tornam negligentes no seu testemunho. Uma igreja estruturada, não é incomum a tentação de vir de muitos pais de que eles não têm dever espirituais para com os seus filhos e já não evangelizam, discipulam, treinam e capacitam os seus filhos em casa, mas delegam tudo à igreja, tornando, portanto, a igreja uma espécie de substituto das suas competências e responsabilidades estabelecidas por Deus de serem agentes do Senhor, formador da próxima geração. E aí a igreja fica com uma espécie de babá de pessoas que deveriam ter sido cuidadas pelos seus próprios pais, no ambiente familiar. É importante nós entendermos isso, porque quando a palavra de Deus revela o que Deus instituiu e o que Deus criou, revela mostrando que as instituições foram criadas por Deus com suas funções. E uma não pode concorrer com a outra, nem sublimar a outra, engolir a outra. Há um papel específico e que é intransferível, que Deus estabeleceu para a família. Há um outro papel que é específico, que é para a igreja. Há um outro papel que é específico, que é para a polícia. Há outro que é para o governo. E por aí vai em todas as instituições que compõem a sociedade humana. O que este artigo do Ralph Winter nos aponta é a importância de a igreja manter ao longo dos séculos a compreensão dessas duas forças e de não abrir mão delas como sendo necessárias para a expansão e para a consolidação do reino de Deus e da igreja do Senhor na face da terra. A saber, pessoas qualificadas, com uma dedicação exclusiva, treinamento específico e forte para a expansão do reino de Deus, como verdadeira tropa de elite, soldados do reino de Deus, que são forças missionárias importantes e necessárias. Por outro lado, ele diz, aquela força de testemunho natural, mais informal, usado por pessoas que levam a sua vida regularmente, mas que amam o Senhor e que, portanto, comunicam geração após geração a fé no seu âmbito de influência. Essas duas forças têm que ser consideradas pela igreja todo o tempo e serem vistas. Vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos a esse respeito. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vemos o Senhor falando a Ananias, quando iria receber Paulo, logo depois de Saulo, né? Era então chamado Saulo, aquele mestre, rabino fariseu, né? Profundamente dedicado na lei do Senhor e que perseguia os cristãos achando que era uma heresia. Após o Senhor Jesus lhe aparecer na estrada de Damasco, e ele ir cego até a cidade de Damasco, e está na casa aguardando as orientações do Senhor, Deus fala a Ananias e diz o seguinte, capítulo 9, falando sobre Paulo, até então chamado Saulo. Atos, capítulo 9, versículos de 10 adiante, de 10 a 16.
Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Claramente, o propósito de Deus para a vida de Paulo como apóstolo era que ele fosse um instrumento separado pelo Senhor para dar testemunho do Evangelho perante autoridades judaicas, autoridades seculares romanas, perante o povo judeu e mais especificamente os não-judeus. Ele compõe esse grupo, que é o grupo do sodalício, de pessoas vocacionadas, chamadas por Deus especificamente para desenvolver o ministério e se dedicar para isso. E ele já converte sabendo disso. Já após a sua conversão, Deus lhe orienta através de Ananias, dizendo: ele é um instrumento escolhido para dar o meu testemunho em todas essas esferas de atuação. Quando Paulo vai falar sobre este chamado especial, no capítulo 2 dos Gálatas, ele comenta, Gálatas 2, versículos 7 e 8. Gálatas 2, versículos 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Paulo está falando aqui, portanto, de pessoas que foram chamadas para o ministério, e a saber, descrevendo Pedro e ele mesmo, como Paulo, com campos de atuação focais distintos. Enquanto que Pedro teve o seu campo de atuação ministerial entre os judeus, entre os filhos da aliança, os da circuncisão, Paulo teve o seu campo focal de atuação entre os gentios, os não filhos da aliança, os ignorantes do evangelho. Mas tanto um quanto o outro foram chamados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor para serem agentes da expansão do reino de Deus, nesse sentido, o sodalício, como nos é dito por Ralph Winter aqui. Pessoas que se dedicaram, se qualificaram, tiveram uma consciência de um chamado específico para atuarem desta forma na expansão do reino, na plantação da igreja. O Senhor Jesus compõe o seu corpo apostólico de pessoas que ele dá essa vocação, que ele chama com essa vocação específica. Vocês eram pescadores, eu farei de vocês pescadores de homens. Mas veja que entre esta realidade especial e o testemunho de segui-lo simplesmente, você vai encontrar sempre o chamado para dar testemunho de Cristo. Quando Jesus liberta o endemoniado em Gadara e ele pede para segui-lo, ele diz: volte e dê testemunho aos seus do que Deus fez. Em muitos momentos ele fala para as pessoas testemunharem para os outros aquilo que foram feito. Ele libera discípulos num grupo de 70 para darem testemunho sobre ele. As pessoas que o seguiam acabam testemunhando de Cristo também. A mulher samaritana se torna, de uma maneira informal, a grande evangelista ou a grande missionária da cidade em que ela vivia, trazendo mais pessoas para ouvir Cristo e conhecer a Cristo do que os seus próprios discípulos, que eram arredios. Então veja que o Senhor Deus conta com um testemunho e com outro também. E esta é uma das possibilidades que nós temos que ver. São agentes no reino de Deus, são testemunhas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas distintas e com níveis de envolvimento distintos, mas todos testemunhas. As palavras de Cristo, gerais, nas grandes comissões, são para a igreja como um todo, não são apenas para os apóstolos, não é? Porque está ligado à promessa, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Convosco quem? Com toda a igreja. Ele diz: vocês são minhas testemunhas, testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
A igreja do Senhor como um todo é testemunha de Jesus Cristo. Portanto, ao olhar para isso, nós temos que reconhecer o privilégio de que aqueles que conhecem a Cristo têm de serem eles mesmos testemunhas de Cristo Jesus. Vamos acompanhar um pouco mais a vida do apóstolo Paulo e ver como esse desenvolvimento se dá. No capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 18, nós lemos o seguinte, os primeiros versículos, Atos 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nós vemos aqui a presença destes dois grupos que nós falamos e que nós vamos trabalhar pouco a pouco aqui. Primeiro, Paulo, que a esta altura é o quê? É alguém claramente comissionado, qualificado e engajado no testemunho cristão. Nós estamos no capítulo 18 de Atos. Paulo já havia sido lançado, enviado pela igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, como missionário, o que ocorreu lá no capítulo 13, já tinha concluído sua primeira viagem missionária, dado testemunho da conversão de muitas pessoas ao Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, inicia uma segunda viagem missionária no final do capítulo 15, aqui, quando se separa de Barnabé e duas equipes são formadas, chega ao contexto europeu, saindo da Ásia Menor, né, passando o Estreito de Bósforo, onde inicia-se a igreja agora no subcontinente europeu, na Península Balcânica, ali na Grécia, região da Macedônia, onde surge a primeira igreja no contexto europeu, em Filipos, num contexto de muita diversidade. Depois ele dá testemunho na região de Tessalônica, até que ele desce a península grega, a península onde está Atenas, e chega naquela região em que ele dá testemunho de Cristo em Tessalônica, deu também em Atenas, em Atos capítulo 17, a capital da Grécia, né? E agora em Corinto, né? Cidades importantes. Quando ele chega em Corinto, ele encontra grandes dificuldades, ao ponto de ele querer até desistir daquele campo, mas o Senhor Deus lhe aparece e diz, não, fique aqui, eu tenho muito povo nesta cidade. Dá uma olhada aí, o que nos é dito nos versículos de 8 a 10. 8 a 11, Atos 18, versículos de 8 a 11. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Porém, quando Paulo chega em Corinto, o que Paulo fez foi algo muito comum como estratégia missionária daquela primeira geração. Ele começa procurando uma sinagoga. Porém, o texto bíblico, nos primeiros versículos de Atos 18, nos mostram que havia 2 fatores de aproximação. O primeiro deles foi de qualificação profissional. Nós vamos falar sobre isso, sobre diversidades e possibilidades em uma outra ocasião, né, que são maiores. Hoje eu gostaria de focar mais na diversidade dos testemunhos, ou da qualidade do testemunho. Numa próxima ocasião a gente vai montar um quadro melhor das diversas possibilidades em missões, né? Porém aqui nós vemos que Paulo se aproxima de um homem chamado Áquila, que era judeu, e que tinha saído de Roma devido ao decreto do imperador Cláudio para que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo se aproxima dele porque eles tinham a mesma profissão. Paulo, dentro da tradição judaica comum, mesmo os rabinos, eles tinham uma qualificação profissional, né, e se mantinham.
até que houvesse uma circunstância em que a demanda religiosa era grande o suficiente para a pessoa ficar ocupada exclusivamente da atividade religiosa, do ensino. Mas ele tinha uma profissão que era fazer tendas, em uma época em que muitas pessoas viviam não em casas de alvenaria, mas em tendas mesmo, de qualidade, beduínos. Até hoje há povos que vivem assim, e não é barraquinha de camping, não é? É algo bem trabalhado para famílias estudar, famílias viverem e conviverem. Paulo tinha essa profissão, e em virtude disso ele se aproxima de Áquila, visto que era o mesmo ofício, ele passou inclusive a morar com eles e trabalhava com eles, diz o versículo número 3, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Contudo, o texto sagrado fala que a continuidade do trabalho não foi uma coisa muito simples. Olha o que nos diz o versículo 5 adiante, Atos 18, versículo 5 adiante. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. O que é que nós percebemos aqui? Quando Paulo recebe a visita de Silas e Timóteo, que vieram da região da Macedônia, e possivelmente com alguns apoios, inclusive recursos financeiros para que ele pudesse se dedicar mais exclusivamente ao trabalho, ele passa, trabalho missionário ou trabalho de testemunho, ele passa a fazer isso, demonstrando que Jesus é o Cristo, mas enfrentou uma forte oposição da parte dos judeus que rejeitaram a mensagem cristã, que apontava que Jesus era o Cristo. Então ele diz: olha, eu estou limpo de vocês, eu vou me dirigir agora para os gentios, e é acolhido na casa de um homem chamado Tício Justo, temente a Deus, uma casa que era vizinha à sinagoga, contínua ali à sinagoga. E o texto bíblico nos diz no versículo 8, que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, todos da sua casa, e muitos coríntios também ouviram e creram, e assim surge a igreja de Corinto. Vocês se lembram do texto como começa inicialmente falando da vida daquele casal, de Áquila, que era o profissional, que tinha a mesma atuação profissional de Paulo, de fazer tendas. Ele vai aparecer novamente no versículo 18, presta atenção, Atos 18, 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, lá em Corinto, dando testemunho de Cristo, discipulando as pessoas que iam se convertendo a Cristo, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. O texto bíblico, portanto, nos mostra que durante o ministério que Paulo esteve em Corinto, ele se aproxima de uma família, de um casal, Áquila e Priscila, os apresenta à fé cristã. Estes estão entre os convertidos da sinagoga de Corinto ao cristianismo, que reconhecem Jesus como o Messias, são treinados por Paulo num processo de discipulado e topam serem cooperadores, ao ponto de que quando Paulo conclui a sua atividade em Corinto, leva consigo esse casal, Priscila e Áquila, para a Síria, na viagem que ele vai fazer. E os deixa em Éfeso. O texto bíblico, nós estamos falando no contexto do mundo grego ainda, porém não mais no continente europeu, já está no que hoje seria a Turquia. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E a gente vai ver o mesmo padrão aqui, Paulo partindo da sinagoga, dando testemunho de Jesus Cristo. No versículo 24, nós lemos que nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Versículo 26, Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O que nós vemos aqui? Vimos este casal que foi evangelizado por Paulo, com quem tinha se aproximado pela questão profissional, que foi discipulado por ele,
que se torna cooperador do ministério, agora ajudando, discipulando e treinando pessoas vocacionadas. Apolo já era um pregador da palavra de Deus, um homem eloquente, bom pregador da palavra, mas ainda com algumas dúvidas e com alguns pontos que não estavam muito claros. Este casal, que era um casal leigo, sendo mais maduro na fé, é usado por Deus para treinar melhor Apolo naquilo que ele precisava ter um melhor treinamento, expondo, diz o texto sagrado, com mais exatidão o caminho de Deus. E aí o texto sagrado nos diz, querendo ele percorrer a Acaia, Apolo, animaram-no os irmãos a escrever aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. O que é que nós percebemos aqui? Nós vemos a importância da cooperação de líderes leigos, de cristãos maduros, leigos, que não têm uma vocação religiosa como um ofício de uma dedicação exclusiva, mas que cooperam como testemunhas leigas de Cristo Jesus. Aqui nós vemos o exemplo de Áquila e Priscila. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16, você vai encontrar o seguinte, nos versículos 3 e 4. Romanos 16, versículos de 3 a 5. Romanos 16, versículos de 3 a 5. Paulo está dando as saudações finais à igreja de Roma e ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Fazer uma breve avaliação desse texto aqui. Primeiro que o texto bíblico nos apresenta essa saudação na seguinte ordem: saudai Priscila e Áquila. A língua grega, considerando que é uma língua que declina, como a língua latina, a língua romana, nós encontramos as funções dos substantivos na desinência final da palavra, no seu sufixo. Você sabe quem é sujeito, quem é objeto direto, objeto indireto, tudo mais, a partir da declinação destas palavras. Portanto, não é a ordem das palavras na frase que vai indicar para você quem é o sujeito ou quem é o objeto, direto, indireto, complemento aqui, mas sim a desinência final. Porém, preste atenção a esse dado. Na língua grega, a ordem que as palavras aparecem indicam importância ou ênfase. As coisas mais importantes são ditas primeiro, quando você está numa mesma categoria gramatical. Se você tem palavras que estão atuando como nominativo, que seria sujeito, ou o predicativo do sujeito, os primeiros são mais importantes do que os últimos. Isso nos leva à conclusão de que quando Paulo saúda e fala Priscila e Áquila, vindo ele de um contexto cristão, de um contexto de cultura patriarcal, da tradição judaico-cristã, o natural seria esperar referência ao homem primeiro e depois à mulher. O homem como líder da sua casa, como sacerdote do seu lar e depois a mulher. Ora, alguns estudiosos veem nisso daqui um indicativo de algo que ocorre em algumas famílias, das mulheres demonstrarem um interesse maior, não por nada específico na vida da mulher ou específico na vida do homem, pela história de vida de cada um. Em sendo convertido, este é um típico caso de mulheres que demonstraram maior interesse do que os seus próprios maridos. Poderia ser o contrário. Não é a casa em que o homem converte primeiro, ou com mais interesse busca a Deus, ora, lê as Escrituras, procura servir, e ele cresce primeiro ou mais que a sua própria esposa espiritualmente. Perdão. Porém, o contrário também pode ser verdadeiro. A mulher vir a Cristo, ficar muito mais empolgada com Cristo, com a fé cristã, e buscar crescer e assim se desenvolver mais. Nos parece que seja este o caso, porque as primeiras referências aparecem como Priscila e Áquila. Você vai encontrar isso presente pelo mundo.
Há muitos casos em que nós vamos a uma igreja, uma congregação, ou visitamos uma família, apresentamos o Evangelho, e em alguns, os homens têm um interesse primeiro, outros, a mulher tem um interesse primeiro. Claro que aqui vai ter outros pontos a serem considerados, que é a condução espiritual da vida desta família, mas foge ao propósito nosso desse estudo aqui. O ponto que eu gostaria de destacar só é que, em aquele momento, nos parece que Priscila era uma cooperadora mais atuante, porém, já havia os dois como cooperadores. O texto bíblico chama a estes dois que eram leigos, não havia, como nunca houve no cristianismo, pastora ordenada, né? Presbítera, diaconisa, não havia ofício feminino. Priscila não, ela era uma cristã, que amava o Senhor e que dava testemunho de Cristo. E o seu marido, tudo indica também, até pela ordem aqui, que não era um oficial da igreja, eram irmãos que tinham uma proximidade por Paulo pela capacitação profissional do marido, que era Áquila, fazedor de tendas, que foram discipulados por Paulo, que entenderam a fé cristã e que cooperavam na igreja do Senhor, explicando a fé e ajudando outras pessoas a crescerem na fé. A dedicação deles era tal, que diz o texto bíblico, que eles arriscaram a própria vida, a própria cabeça deles, eles correram risco de morte por Paulo. Ele diz, e isso eu agradeço profundamente, não apenas eu, mas também as igrejas dos gentios. O apoio recebido por Priscila e Áquila foi tal que proporcionou Paulo segurança e condições de continuar desenvolvendo o seu ministério missionário. O sodalício, o qualificado, altamente qualificado, dedicado, expandindo o reino, levando o evangelho a outros lugares, recebendo um apoio importante do modalício, de cristãos comprometidos, que nunca foram ordenados ao ministério eclesiástico, mas que foram profundamente atuantes. A ponto de, diz o texto no versículo 5, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila, portanto, abriram as portas da sua casa para abrigarem um núcleo de cristãos, irmãos que se reuniam na casa de Priscila e Áquila, havia uma igreja na casa. Claro que quando nós falamos assim, nós temos que lembrar, nós estamos falando do primeiro século do cristianismo. Nós não estamos falando de uma comunidade de centenas de pessoas presentes na casa de um fazedor de tendas. Essa casa nem comportaria centenas de pessoas, né? Embora fosse uma profissão digna, não era, muito provavelmente, uma condição rica ou abastada para a pessoa abrigar um salão tão amplo assim na sua casa. A igreja que se reúne na casa deles é uma maneira da Bíblia descrever um núcleo de cristãos que se reúnem em um lugar para adorar o Senhor. A semelhança de muitas sinagogas, que eram grupos pequenos, né? Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, dê uma olhada, 1 Coríntios, capítulo 16, agora um pouco mais adiante, quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele escreve um momento da história. Quando ele escreve a sua carta à igreja aos Coríntios, já é no momento posterior, ele já tinha desenvolvido o ministério lá em Corinto há um certo tempo, já tinha se afastado daquele ministério, e agora ele escreve depois, portanto, depois daquela carta a Roma. Preste atenção que nos diz no versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Agora a ordem se inverte, o que pode nos levar a crer que Áquila, embora tenha sido mais lento no início do desenvolvimento da sua fé e da sua compreensão, foi alguém que se dedicou e aqui ocupa o lugar que era esperado do homem na família, de ser o líder espiritual e de ser aquele que coordena o trabalho. De tal maneira que quando Paulo comunica a saudação agora, ele apresenta na ordem, vos saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. De novo, não há nenhuma evidência no texto bíblico de que Áquila tenha sido ordenado presbítero
ou diácono, ou oficial, ele permaneceu, muito provavelmente pelo texto bíblico aqui, desenvolvendo as suas funções, a sua profissão, a sua qualidade profissional lá, produzindo tenda, Priscila sendo a sua esposa, mas foram irmãos cristãos profundamente atuantes na igreja do Senhor e na casa do Senhor, na causa do Senhor, a ponto de abrigarem na sua casa ainda a igreja de Deus. Pois o texto bíblico está dizendo que saúdam os irmãos de Corinto, aquela cidade que lá no passado eles tinham convertido a fé, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Eles ainda abrigavam uma igreja na sua casa. O que nós percebemos disso? De novo, nós vemos essa dupla fonte de atuação e de testemunho cristão presente na Escritura Sagrada o tempo todo. O sodalício, um grupo específico, treinado, qualificado, Paulo, os apóstolos, pastores, que são pessoas que se dedicavam, missionários, à pregação do Evangelho, vivendo disso, quando possível, em alguns momentos também tendo fonte de recurso próprio, e o modalício, os cristãos engajados nesta tarefa. A verdade é que nós precisamos, como igreja, estar o tempo todo contando com essas duas frentes e estar presente na Escritura constantemente. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Há uma sequência de aprendizado e de ensino sendo revelado na Escritura. Paulo está falando a Timóteo, ele diz, se fortifique na graça que está em Cristo, o que de minha parte ouviste, Paulo como discipulador de Timóteo, que foi, ele diz, transmite a homens fiéis e idôneos, a pessoas com potencial de liderança e de testemunho, para que eles transmitam a outras pessoas. Esta é uma cadeia de sequência no testemunho cristão. Esse testemunho cristão faz parte da vida da igreja em todo momento. Veja ainda, agora na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando ele diz no versículo 1 o seguinte, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Portanto, Paulo está falando de pessoas que aspiram à dedicação do oficialato, à consagração ao serviço ministerial. Ele diz, é uma obra excelente. Veja que estas coisas não se excluem, mas elas se complementam. De que maneira nós poderemos destacar aqui a força especial do reino de Deus? São pessoas teologicamente, ministerialmente altamente qualificadas, que recebem um treinamento específico e recebem a oportunidade de uma dedicação maior para isso. Estes são os oficiais da igreja, mais precisamente aqueles que a Bíblia chama de dignos de dobrados honorários, porque estão se afadigando nesta tarefa. Trocando a linguagem, seria basicamente isso. Pessoas que estão dando a sua vida, se desgastando pela causa de Deus, são dignos de receberem a manutenção para fazer isso. Não é a única forma, nós vamos tratar disso em uma outra ocasião, como eu anunciei anteriormente, uma série de diversidades de possibilidades, mas em linhas gerais você tem um grupo que você pode investir pesado neles, na qualificação teológica, ministerial, e habilitá-los a desbravarem e atuarem na expansão e na consolidação da igreja. Estes são o sodalício. Mas esta força, ela precisa conviver paralelamente com a força do testemunho local, do testemunho cristão informal, de pessoas que não serão oficiais, pessoas que não serão ordenadas, mas que amam a Cristo, amam a palavra de Deus, querem servir a igreja e servem à causa do Senhor sem se tornarem oficiais. Nós vemos o exemplo aqui de Áquila e Priscila. Isso no ministério, pessoas que abriram sua própria casa. Vamos pensar na realidade um pouco próxima a nós mesmos. Aqui, o próprio exemplo que nós temos desta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte,
que em um dado momento da sua história foi possivelmente a Igreja Presbiteriana do Brasil que mais plantou outras igrejas. Essa igreja teve um tempo de contar com mais de 30 congregações. E uma boa parte destas congregações foi formada simplesmente a partir de um princípio muito simples. Algumas famílias que moravam em regiões da grande BH, que eram distantes do lugar da sede, onde nós congregamos e adoramos aqui, buscaram o conselho da igreja e pediram apoio para começarem um trabalho na sua região, que começou na sua própria casa. Pai, mãe e filhos que abriram as portas de sua casa para começar um ponto de pregação e que chamaram vizinhos, amigos e parentes para participar de estudos bíblicos em sua casa. Não foram pastores, evangelistas, missionários, mas foram famílias que amaram o Senhor, que abriram a sua casa para darem testemunho de Cristo e que cooperaram à medida do que eles tinham para cooperar, limpando o ambiente, preparando as cadeiras, servindo um lanchinho, uma bolacha, um café depois, até mesmo convidando pessoas, orando com elas, explicando alguma coisa, distribuindo os inários, enfim, atuações pequenas que abrigaram a igreja. Outras famílias da igreja foram desafiadas, e eu testemunhei isso, a cooperarem com este momento de nascimento da igreja. Vocês que moram naquela região, vocês não gostariam de cooperar com a plantação da igreja lá? Volto a dizer, não eram pastores, missionários, evangelistas. Eram irmãos da igreja que estavam naquela região, alguns oficiais sim, e que foram cooperar para o nascimento daquela igreja. De tal maneira que não era só a família que abria as portas, mas outras famílias que se ajuntavam, alguns oficiais que cooperavam, nenhuma dessas pessoas com dedicação exclusiva, e oportunamente vinha um obreiro com dedicação exclusiva para se dedicar mais, até que o grupo se desenvolvesse e fosse organizado uma igreja. Este padrão esteve presente pelo mundo todo. A época de ouro da expansão da Igreja Presbiteriana do Brasil foi a virada do século XIX para o século XX, quando o Brasil era rural e que as pessoas estavam predominantemente no campo, distribuídas e espalhadas. Dificilmente a igreja consolidada, organizada, dava conta de arrebanhar todas as pessoas para quem a palavra de Deus estava sendo pregada. O resultado é que havia uma predominância muito grande de congregações e pontos de pregação, e eram trabalhos que eram dirigidos por uma liderança leiga, ordenada localmente, presbíteros e diáconos que tomavam conta de congregações e pontos de pregação pelos interiores. Alguns desses lugares eram tão remotos e distantes que recebiam a visita do pastor, às vezes, uma vez no ano. Uma única vez no ano, o pastor ia lá, batizava os que foram convertidos e foram discipulados e treinados ao longo de um ano, celebrava o casamento religioso daqueles que tinham se casado durante esse período, celebrava a ceia, fazia uma reunião com as pessoas e depois voltava um ano depois. O trabalho era desenvolvido por cristãos leigos, pessoas que amavam o Senhor e que compartilhavam com os outros um pouco do que tinham, abrindo suas casas e dando testemunho de Cristo. Esta foi a época em que a Igreja Presbiteriana do Brasil mais se desenvolveu, mais cresceu, era a maior denominação do nosso país. E era usando esta força. Enquanto isso, os nossos seminários iam correndo atrás, tentando formar os pastores para servirem nas igrejas que estavam sendo organizadas pelos líderes leigos. Olha que quadro bonito e belo. Porém, os dois importantes e necessários. Quando nós falamos do modalício, dessa força de testemunho leigo, nós não podemos nos esquecer da importância primeira, básica e essencial de olhar a função familiar. Nos diz a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, agora segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, quando Paulo está falando de Timóteo e das lembranças e recordações que tem dele, nós lemos o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti.
Ou seja, Paulo está falando, pelo que eu me recordo de você, você tem uma fé sem fingimento, verdadeira. A mesma fé que eu sei que já habitava na sua avó, Lóide, e na sua mãe, Eunice. Por que apenas as mulheres estão destacadas aqui? Porque o pai de Timóteo não era um cristão. Quando nós lemos em Atos 16, capítulo 1, Atos 16, versículo 1, Atos 16, versículo. Atos, capítulo 16, versículo 1, nós lemos: chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Ou seja, Timóteo era filho de uma mãe judia que creu em Jesus como Messias, portanto cristã. A sua avó também foi na mesma esteira, creu em Jesus, na mesma linha, e Timóteo aprende a fé cristã delas. É isso que Paulo vai dizer agora em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí eu lhe pergunto, quem ensinou a Timóteo desde a infância as sagradas letras que dão a sabedoria para a fé em Cristo Jesus? A conclusão é óbvia. Pelo que ele está dizendo, tu sabes de quem aprendeste, foi desde a infância. Foi na família. Então, presta atenção que o modalício, conforme Ralph Winter nos diz, é a contribuição dessa importante força de agente do reino de Deus, que é a igreja estabelecida e o testemunho cristão, começando da família. Não os oficiais, mas os cristãos comuns. É o pai, juntamente com a sua mãe, dirigindo o culto doméstico, instruindo seus filhos na fé, dando testemunho na sua própria família e usando a sua própria família como agência do reino de Deus para alcançar aqueles que estão debaixo de sua influência. Este modelo está presente na Escritura o tempo todo. É um modelo até mesmo aliancista, de que quando nós cremos em Deus, nós somos responsáveis para dar testemunho do Senhor no nosso lar e a partir do nosso lar na nossa zona de influência. Disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O testemunho que é dado quando Abraão entra em aliança com Deus, ele circuncida o seu filho, os seus servos também. Ele traz sobre si a responsabilidade de ser aquele que orienta, guarda e guia na fé aqueles que estão debaixo de sua influência. O carcereiro que foi evangelizado lá em Atos 16, nos diz o texto, quando o Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O testemunho a partir da família. Priscila e Áquila aprendem de Paulo o evangelho e se tornam cooperadores importantes. Gente, preste atenção. Como pastor, que tenho sido ao longo de 20 anos, como alguém que serviu no ministério missionário transcultural fora, eu lhe digo, não há nada mais útil e importante para essa força especializada do reino de Deus, o sodalista, quem recebeu treinamento teológico, capacidade a atuar, de que contar com uma equipe de apoio leiga, cristãos maduros, que abram sua vida e sua casa para cooperar com o estabelecimento da igreja do Senhor. Essas duas forças são necessárias. Portanto, não pode haver uma dicotomia e uma oposição entre os agentes do reino de Deus. É maligno isso. Há muitas pessoas em nosso meio que entendem que o trabalho cristão é o trabalho exclusivamente para quem foi chamado, exclusivamente para aqueles que foram ordenados, pastores, missionários, evangelistas, pessoas que estão com a dedicação exclusiva, estes que fazem, não são só eles não dão conta de fazer, não é assim que Deus quer, porque você desenvolve na comunidade que nasce uma distorção, que é uma visão profissionalizada do reino de Deus. O reino de Deus não é de profissionais, o reino de Deus é do testemunho que o Espírito Santo dá através
do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, algumas pessoas têm uma vocação específica, enquanto que outras têm uma vocação geral, mas ambas são necessárias para dar um testemunho. Por outro lado, não é correto nós acharmos que não há uma contribuição efetiva e real dada por pessoas que se especializaram nisso, que dedicaram sua vida exclusivamente para isso, que foram identificadas no seio da igreja como pessoas com dons e com habilidades para se dedicarem ao testemunho cristão, e por isso a igreja os separa, lhes dá uma formação e lhes ordena. Nós não podemos esvaziar a contribuição real da liderança espiritual dessa força especializada. A igreja é saudável e será saudável e testemunhará bem de Cristo Jesus quando essas duas forças estão presentes e atuantes. Veja que, em um certo sentido, eu falava com a minha esposa nesses dias, que até mesmo nós como família, nós podemos viver essa crise de uma forma muito aguda. E às vezes a família pastoral sofre um pouco disso, porque as pessoas olham para o pastor como o chamado para desenvolver o ministério. E se a família, esposa e filhos, olham o trabalho na igreja como sendo uma responsabilidade da chamada do marido, tem uma fisão no meio da família. E a coisa fica ruim. Porque o restante da família perde de vista que, embora não seja pastor, embora não seja ordenado, mas eles são chamados para cooperar como cristãos que são, como pessoas que amam o Senhor, com pessoas que podem dar testemunho do Senhor também na condição de cristãos, como fizeram Priscila e Áquila, como fizeram Lloyd e Eunice, como fizeram a família do carcereiro, e como fez, né, a família do carcereiro, e como fizeram tantos outros na palavra do Senhor. Então veja que, na verdade, a condição saudável e ideal é nós termos essas duas forças. É quando há pessoas com dedicação maior e exclusiva e ela conta com o apoio, com o suporte de líderes leigos, de pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo e que dão testemunho do Senhor Jesus Cristo na sua condição de cristãos. Uma não elimina a outra. Que Deus nos ajude a nos dedicarmos na tarefa de anunciarmos o Evangelho, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa geração com fidelidade, identificando, dando suporte e condições àquelas pessoas que foram vocacionadas por Deus e receberam dons para ministrar a palavra do Senhor, dando-lhes condições de uma dedicação intensa e exclusiva, como fez a equipe de apoio de Paulo. Quando vem Tito, né, e vai dar apoio a ele, descendo até Corinto, para que ele se dedique de forma maior, como fizeram também tantos outros dando suporte. Por outro lado, pessoas que vivem com a dedicação, abrindo sua vida, o seu coração e sua casa, para oferecer condições e dando testemunho de Cristo como apoiadores, como testemunhas leigas. Essas duas forças estão presentes o tempo todo na vida da Igreja do Senhor. E com elas nós temos inúmeras possibilidades. Deus assim nos permitindo, na semana que vem, nós vamos dar continuidade no nosso estudo, agora ampliando esta reflexão, pensando nas inúmeras possibilidades que o trabalho missionário acaba proporcionando para a atuação. E, de antemão, eu posso adiantar para vocês, nós vamos pensar sobre a vocação cristã como um todo, de que maneira nós entendemos esta vocação, os distintos níveis de atuação, a condição da manutenção, o conceito da vocação no campo e a utilidade de profissionais no reino de Deus também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo estudo da tua palavra, te rendemos graças pelos vocacionados para o ministério da palavra, pessoas que tu qualificas com dons espirituais, que tu despertas o interesse e confirmas pela igreja pelo reconhecimento destas habilidades e as condições de uma dedicação maior. Te rendemos graças igualmente pelos apoiadores, pelos testemunhos informais dos cristãos que amam o Senhor e que servem ao Senhor,
e que dão suporte, são parceiros e auxiliadores. Te louvamos, ó Deus, pelo pastoreio da tua igreja, feita, coordenada, presidida por aqueles que foram consagrados à dedicação pastoral, auxiliada por um corpo pastoral de presbíteros que são cooperadores livres, que têm suas funções e suas atividades, mas que receberam da parte da igreja a responsabilidade e o reconhecimento de um chamado pastoral para um cuidado e que cooperam com a liderança pastoral da igreja no pastoreio da igreja. Te rendemos graças pela força social do serviço da igreja, expressa pela junta diaconal, também irmãos nossos com chamados, com habilidades, com vocações trabalhistas em diversas áreas, mas vocacionados pelo Senhor para socorrer e assistir nas necessidades físicas, os santos e a igreja, e a partir da igreja aqueles que estão próximos. Te rendemos graças, Senhor, pelas famílias, pelos pais e mães que separam tempo na sua vida para adorarem ao Senhor, para conduzirem momentos de devoção, de conhecimento de Deus na sua própria casa, instruindo na fé os seus filhos. Te rendemos graças por aqueles que abrem as portas de suas casas para acolherem outras pessoas, desenvolvendo o ministério da hospitalidade, e assim compartilham também do Evangelho para outros. Te rendemos graças por tantos quantos, ao fazerem isso, abrigaram um núcleo nascedouro de uma nova igreja e que deram origem a igrejas aqui na nossa região de Belo Horizonte e pelo mundo afora. Te rendemos graças por esses líderes leigos, pessoas que são mantidas pela tua providência através de sua qualificação profissional, mas que têm sido tão importantes no testemunho cristão, no estabelecimento de núcleos de estudo de tua palavra, da igreja, ministérios como ministério com estudantes, ou mesmo a abertura de novos pontos de pregação em congregação. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que, tendo sido capacitados, despertados e preparados, têm se doado na linha de frente da expansão do teu reino, na plantação de igrejas em lugares onde há pouco conhecimento do cristianismo, muitas vezes experimentando solidão, experimentando a angústia de ver um trabalho cujo progresso é bem mais lento do que a realidade onde a igreja já está estabelecida, demorando muitas vezes anos para acolher os primeiros convertidos, e experimentando toda sorte de oposição e de luta. Pedimos que o Senhor fortaleça esses irmãos, para que permaneçam firmes, que treinem outras pessoas, que reconheçam liderança em potencial, que qualifiquem estas pessoas para que ocorra uma continuidade do trabalho depois da cooperação deles. Oramos pela tua igreja, para que nós sejamos participantes em todas essas frentes, de acordo com a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até a semana que vem.